Olá, olá, Carvalho. Boa noite. Eu quero falar de um assunto bem pertinente. Esperar um pouquinho, enquanto a turma vai entrando aí. Bem-vindo. Deus abençoe, Carvalho. Ana Maria da Silva. Carvalho Ana Maria da Silva. Deus abençoe. Boa noite. Hoje eu quero falar de um assunto bem pertinente. Carmen, querida. Bem-vinda, Carmen. Manda um abraço para o presbítero Washington. Deus abençoe vocês. Gabizinha. Bora, Gabi. Abra comigo sua Bíblia, queridos, em João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1, verso 11. Que diz, eu quero trazer uma palavra bem rápida para nós essa noite, mas uma palavra exponencial para o seu coração, uma palavra rema, uma palavra de mudança, uma palavra de fé, uma palavra que vai gerar atitudes novas na sua vida e no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Lulu, beijo Lulu e Pastor Marcos. Abre sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Então hoje eu quero falar algumas coisas para você acerca de fé, acerca de andar com Jesus, acerca de mudança de vida, mudança de hábitos. E vai ser poderoso, vai ser bacana, vai ser tremendo. Vamos lá, vamos junto? Então vamos lá, diz assim o texto da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 1, verso 11, que diz assim: Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditavam que ele era o que afirmava ser, e o que fez o que disse ter feito. Ele fez desses que o quiseram o seu povo, e eles se tornaram os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus. Pai, obrigado por essa noite, por esta boa palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor que se manifesta e tem se manifestado em cada live, no período da manhã, no período da tarde e nessas nossas noites, do qual somos privilegiados de receber aquilo que tu tens para cada um de nós. Que o Senhor possa conduzir, Deus, a mensagem essa noite, que o Senhor possa falar com cada vida, que essa mensagem possa ter um endereço, o endereço do coração das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa noite. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Bem-vindos todos. Tia Cirleia, Adriana Dantas, que sempre está aqui conosco. Bora, eu li capítulo 1 de João, o verso 11, que diz: Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu li uma tradução na The Message que quer dizer: Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Porém, todos quantos quiseram eles se tornou pai e ele fez com que eles se tornassem seus filhos. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite que está aí me escutando: seguir Jesus é diferente de crer em Jesus. Há muitos que seguem Jesus, mas não creem nele. Então há uma diferença aí. Então esses são dias onde nós cremos que a igreja verdadeira, né,
Qual a igreja verdadeira? Aquela que vai contra a cultura, ela vai contra o sofisma, ela vai contra toda sorte de palavras, dogmas ou relações culturais que vem querer desqualificar o que a palavra de Deus diz. Então, a igreja de verdade, ela caminha contra essa cultura. Então, observe que Jesus quer nos dizer nesta noite que Ele quer avivar o nosso coração. O propósito de Cristo é avivar a sua vida. E a palavra avivamento significa voltar-se para Deus. Você é alguém avivado quando você está com a sua mente, o seu coração voltados para Ele. Avivamento é muito mais do que pular, é muito mais do que falar em línguas, é muito mais do que profetizar. Avivamento é puro e simplesmente voltar o teu coração para Deus, voltar a tua casa para Deus, voltar tudo para o centro do querer e da vontade dele. Então, a igreja gera avivamento e não monumentos. A igreja gera pessoas avivadas, pessoas que têm um encontro com Deus, pessoas que voltam-se a sua vida para Deus e não monumentos. O que é um monumento? É algo que você pega e faz dele uma estátua, é algo que você pega e santifica uma fase, uma etapa. Você vai ver que há muitos cristãos que dizem como era bom o evangelho quando eu me converti, como eu era crente de verdade, como eu tinha uma fé verdadeira há 10, 12 anos atrás. Então as pessoas pegam esses momentos que tiveram extraordinários com Deus e faz dele um monumento, e eles esquecem que o evangelho é mover-se, é andar, o evangelho é boas novas, o evangelho é boas notícias, o evangelho é avivamento. Então eu quero dizer para você, nós precisamos ter um passado, sim, porque o nosso passado nos tarimba, né? Nos comissiona, nos garante no presente do qual nós vivemos. Porém, a grande questão é que você precisa gerar avivamento aonde você pisa os pés, avivamento a fim de que as pessoas se voltem para a palavra de Deus, a fim de que a sua casa, a fim de que seus filhos, a fim de que seus funcionários, a fim de que sua rua se dobre, como diz a palavra, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, o reino dos céus é movimento, é um vento que se move. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O reino de Deus está em constante movimento, e Paulo vai dizer isso, nós somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Existe uma metamorfose, né? Uma borboleta só pode se tornar borboleta quando ela se metamorfoseia, quando ela sai do casulo de lagarta, a fim de que ela se torne uma borboleta. Então é preciso entender essa noite que o evangelho é metamorfose, é transformação, como disse Paulo, de glória em glória, de vitória em vitória. Isaías, o profeta, vai dizer, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aqueles que esperam no Senhor estão andando, aqueles que esperam no Senhor estão correndo, aqueles que esperam no Senhor estão se movimentando. Então eu vim aqui para te dizer nessa noite que andar com Jesus é viver em constantes mudanças, é viver em constante transformação. E se você não está mudando, de fato, você está piorando. Se você não está mudando, você está piorando. Então entenda, o meu ponto aqui essa noite é que você foi chamado para crescer, você foi chamado para melhorar sua fala, você foi chamado para melhorar o seu vocabulário, você foi chamado, queridos, para afiar o seu dom, o seu talento, você foi chamado para ser condicionante e não condicionado. Pessoas condicionantes, eles mudam a realidade do ambiente que eles estão. Se ele entra num ambiente de tristeza, ele é alguém condicionante que, através da sua alegria, aquele ambiente se transforma e muda.
se ele anda num ambiente onde existe doenças, onde existe mortalidade, onde existe crise, ele não é condicionado pela atmosfera do local. Ele é alguém condicionante, ele muda a ambiência, ele muda a atmosfera através da sua aliança com Deus, do seu relacionamento com Deus. Então você precisa entender essa noite que você foi chamado não para viver conforme as circunstâncias, né? Aquilo que a vida está te oferecendo nessa pandemia, nesse isolamento, nessa quarentena. Porque, acredite você ou não, entre um sonho se cumprir, entre você sonhar, ter um sonho e ele se cumprir, você vai precisar gastar muitos sapatos até que seu sonho se torne realidade. Então observa que se você não cresce, o ponto aqui nessa mensagem é: se eu não cresço, logo eu vou atrofiar. Se você não cresce, você vai ser alguém atrofiado. A pior catástrofe na vida de um ser humano, queridos, não é o dia que ele nasce, mas é morrer sem ter cumprido o seu propósito, sem ter cumprido o seu chamado. Essa é a maior catástrofe do ser humano. Há muitos que morreram com 20 e foram enterrados com 80. Então, o que eu vim aqui dizer para você nessa noite? Qual o ponto dessa minha mensagem? Qual o time point dessa palavra que eu quero dizer para você? Que arrependimento significa mudança. Os profetas eram a voz da mudança. E você quem é? Você muda o seu ambiente? Ou você vive vendo a vida com óculos cinza, tudo nublado? Ei, faça um exercício aí, limpa seus olhos aí. Limpa seus olhos, tira a remela, tira as escamas, tira aquilo que impede você de enxergar que existe uma mudança acontecendo e existe um movimento de Deus a fim de levar você a andar, a caminhar, a ter bom ânimo, a ter novas perspectivas. Ei, faça algo, olhe para cima. Faça esse exercício aí de fé comigo, vai. Olha para cima aí, vai. Vamos lá, 1, 2, 3 e olha para cima. Erga os seus olhos, porque é de lá que vai vir o seu socorro. Mude a sua mente. Ou você muda ou você vai morrer. Então, o ponto aqui é que quando você se aproxima da Bíblia, você se aproxima de um relacionamento e não de uma religião. Ao se aproximar da Bíblia, você vai se aproximar de um relacionamento e não de uma religião. Há muitos que cumprem uma agenda e não um relacionamento com Cristo Jesus. Então, observe que relacionar-se com Cristo é viver mutações, é viver fases. A Bíblia diz: eis que Ele faz algo novo. Uma coisa é que nessa noite Deus está fazendo uma coisa nova para a sua vida e para você. Deus não é repetidor de milagres. Deus propõe para você uma nova fase, uma nova mudança, novas rotas. Você não precisa conhecer todo o mapa. Você apenas precisa ter fé e colocar os teus pés e ir viver aquilo que o Senhor lhe comissionou para viver. Entenda que Jesus estava em constante movimento. Ele chegava a andar cerca de 20 quilômetros a quase que 25 diariamente. Ele se locomovia de um lugar para outro. Ele estava em constante movimento. E se você quer mudanças, você precisa se movimentar. Não esqueça que água parada dá dengue. Não esqueça que se você deixar o seu carro um ano parado na garagem sem ligar, na verdade você não vai economizar bateria, você não vai conservá-lo como novo, seu carro vai atrofiar e ao ligar após um ano, você vai ver que muitos problemas irão surgir com o seu carro, porque aquilo que não cresce, ele atrofia, aquilo que não cresce, irmãos, ele morre. Então entenda que o chamamento de Deus era: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te dar, vai para a terra desconhecida. Isso é viver pela fé.
Viver pela fé não é viver segundo aquilo que você enxerga, mas olhar para o horizonte, você não saber para onde que vai a estrada, ou seja, é como pegar o seu carro e dirigir numa BR escura, você consegue ver apenas aonde o seu farol alcança. Mas à medida que você vai andando, se locomovendo, você vai descobrindo o percurso e o caminho. Então entenda que fé não é saber o futuro, mas caminhar para o seu futuro acreditando que Deus irá contigo e Ele estará no seu futuro. Sabe por quê? Porque tudo muda, nós mudamos, nossos gostos mudam, né? Nossa aparência muda, não é verdade? Seu corpo geneticamente vai mudar. As coisas irão mudar, de repente sua casa, a forma como que você arruma a sua sala, a forma como que você dispõe os seus móveis, o seu cabelo. Mas entenda que seu humor pode mudar, a sua fé pode mudar, seus ciclos de amigos podem mudar, você pode mudar. Mas entenda algo, o ponto aqui é que Deus é imutável, Ele não muda a despeito daquilo que Ele prometeu a você. Deus é imutável, todos nós mudaremos, menos Deus, porque Ele é alguém que não muda, Ele não volta atrás na sua palavra, aquilo que Ele profetizou e falou ao teu respeito, Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Então entenda, a mensagem aqui é que o futuro pertence àqueles que têm fé. E se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai ser o suficiente para você transformar o seu mundo. Falando em mudança, Arquimedes diz: se me deres uma alavanca e um ponto de apoio, eu sou capaz de mudar o meu mundo. Marco Aurélio diz: você é fruto das suas mudanças. Isaías, o profeta, diz que Deus está quando você se põe no caminho para andar. Se você não cansou de andar, corra. Se você cansou de correr, abra suas asas e voe. Então, entenda que o que Deus está dizendo é que o futuro pertence àqueles que têm fé. Então, aonde estão os profetas de Deus nessa terra? Para enxergar o futuro, ver o futuro. Você consegue ter um vislumbre do seu futuro? Você consegue olhar para você e discernir para onde você está indo e qual o tamanho do seu futuro? Eu não sei você, mas eu vi o meu futuro. Eu gostei do que eu vi. Eu amei o que eu vi. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou indo em direção ao meu futuro. E você? Você está indo em direção ao seu futuro? Então, entenda que o seu futuro, ele não está decidido. O seu futuro não está escolhido. Você não tem o poder de mudar o seu passado, mas hoje você pode começar a ter atitudes de mudança para transformar o futuro da sua vida, dos seus filhos, da sua igreja, do seu ministério, do seu chamado e das pessoas que estão à sua volta. Entenda que quando você vê o seu futuro, você só pode levar as pessoas até onde você foi. Você nunca vai conseguir levar as pessoas até onde você nunca esteve ou nunca foi. Eu só consigo levar alguém nos lugares que eu fui. Isso fala acerca de futuro. Entenda que o ponto aqui essa noite é que Deus vai dar um novo sentido para a sua história. Talvez sua história foi de tragédias. Volto a dizer, não existe a palavra tragédia no grego, existe propósito. Talvez até o momento a história da sua vida foram propósitos ruins. Olhe para a palma da sua mão assim. Abre sua mão e olhe. Qual a fotografia que você vê? Deus está rodando o seu filme da vida. Esse é o tema dessa palavra. O filme da vida. Talvez você está preso a uma fotografia do seu passado ou do seu presente. E acredite, eu estava dizendo isso para minha esposa, né? Ela me conheceu quando eu era magrinho que só, né, com
De lado eu parecia que estava de frente eu parecia que estava de lado. E existem algumas fotos do passado, como a gente diz, não pode cair na mão dos inimigos, senão dá ruim, irmão. Então, talvez você tenha uma fotografia de algo que você não gosta, de algo que você olha e diz, por que essa fotografia ainda está aqui? Entenda que o roteirista da sua vida, chamado Jesus, ele não erra. Jesus, Deus, ele pega os propósitos que aconteceram com José, ele dá sonhos para José. E olha que interessante, nesses sonhos que ele dota José, ele vai dizer, José, ao sentar na mesa com os seus pais, com os seus irmãos comendo um brioche, ou uma pamonha, ou uma bolacha, ou, sabe, mel e gafanhoto, ele vai dizer, essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que o meu trigo se erguia e o de vocês encurvava. Na outra noite ele chegava e dizia, papai, eu tive um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Ele tinha uma fotografia do presente do qual ele estava contando. Seus irmãos se levantam, você conhece a história, e dão um jeito de ceifar a vida dele. Hoje eu estava compartilhando com a pastora Didi e minha esposa um videozinho do Lucim Barreto. Depois, se você quiser, eu mando para você. Que ele fala assim, quando você está sem dinheiro, ninguém se importa com você. Quando você está falido e quebrado, ninguém se importa com você. Quando as coisas não vão bem para você, ninguém se importa com você. Quando tudo vai de mal a pior, ninguém se importa. Se você não casou, ninguém vai olhar para você. Mas a pior besteira que pode acontecer na sua vida é quando o milagre se manifesta e se realiza em você. Então, coragem. Porque quando os milagres de Deus se manifestar, por vezes, muitos irão ficar irados com você. Muitos irão falar, não acredito, como que aquele sujeitinho pode ser tão abençoado? E eu, Deus? Muitos não irão celebrar o seu sucesso. Muitos podem chorar e morrer com você na pobreza, mas aplaudir o teu sucesso, aplaudir as tuas vitórias, serão muito poucos. Isso acontece com José. Ele tinha uma fotografia do seu presente, onde luas e estrelas se encurvavam diante dele, onde trigais se dobravam diante dele. Então era a fotografia de um momento. E sua história não é decidida pelo momento de uma foto, pelo momento histórico, pelo momento trágico, pelo momento de não respostas, pelo momento de enfermidade. A sua história não acabou, você está em construção. Deus não terminou com você. Aquele que liberou palavras é fiel para cumprir tudo o que ele te prometeu, até que Cristo Jesus volte. Então entenda essa noite que seus irmãos, ao ouvirem isso, deram um jeito de se livrar dele. E lançaram ele, você conhece a história, numa cova, pegaram sua roupa, sua túnica, melaram no sangue e voltaram e disseram para o seu pai, acabou, alguma fera do campo foi lá e engoliu ele, levou ele. Mas aqueles propósitos, aquilo depois passou a ser uma fotografia do presente de José. Ele olhava, dentro de um calabouço era a fotografia dele. Daqui a pouco uma outra fotografia que ele parava e olhava era que ele foi vendido como escravo. Mais para frente uma outra fotografia, ter sido acusado de cometer adultério com a mulher do qual ele cuidava de todas as coisas. Ela quis deitar-se com ele, ele foge, e o pecado você tem que fugir dele o mais rápido que você puder. Não namore o pecado, fuja dele. E ele é acusado injustamente, então a fotografia que ele tinha depois, na sua vida, na sua mão ali, era de acusação de um adultério. Depois, a sua fotografia que ele tinha era de ter sido lançado na prisão. Uma outra fotografia que ele tinha é que ele interpretava sonhos. E ele, ao interpretar sonhos, o padeiro e o copeiro-mor são liberados da prisão. Mas a fotografia era que, ao ficar ali, aqueles homens se esqueceram dele.
Talvez você tenha uma fotografia nas suas mãos de um instante do passado ou do seu presente que diz abandono, esquecimento. Ninguém importa comigo, ninguém importa com você. Então, quais são as suas fotografias? O futuro pertence àqueles que têm fé. Então, logo, se Deus não muda, se Ele é imutável, se o futuro pertence àqueles que têm fé, então eu preciso entender que Deus vai dar um novo sentido a essa fotografia do qual você está vivendo hoje, do qual lhe aconteceu ontem, anos atrás, meses atrás, décadas atrás. A fotografia que você tem nas suas mãos hoje não define o seu futuro, porque Deus está gravando o filme da sua vida. Ele não terminou, é apenas uma cena, é apenas um ensaio. Você está apenas, queridos, talvez no meio do filme da sua vida. E eu vim aqui para te dizer que sobre tudo o que você está enfrentando, sobre todas essas fotografias, essas imagens, Deus te fará vencedor sobre todas as batalhas que você está enfrentando agora, nesse exato momento, nessa noite, nesse exato instante. Deus te fará vencedor sobre todas as batalhas que você está enfrentando. O filme da sua vida está sendo gravado. Sorria! Sorria! Ele não terminou com você. A glória de Deus está descendo sobre sua vida. Ele está envolvendo você com seus braços de amor. Se você conhece o rosto de Deus, você não vai ter medo de cara feia. Creia, Deus está mudando o seu futuro. O seu futuro não está decidido. Você escolhe mudar o seu futuro hoje a partir da sua fé. E o futuro pertence àqueles que têm fé. Uau, essa é uma boa palavra. Então, Deus está mudando as cenas, o roteiro, os cenários. E Deus pega José e vem os magos, os intérpretes, os sábios, os adivinhos, e o rei, ele se perturba de uma noite de sono e ele não consegue mais dormir. E ele chama os adivinhos, os oráculos, os sábios daquela época, e eles não conseguem interpretar. Aí de repente aquele copeiro que teve o seu sonho interpretado por José na cadeia, se lembra de José. Então uma nova fotografia começa a surgir aí. Olhe para suas mãos, há uma nova fotografia dizendo para você nessa noite: Deus não se esqueceu de você, Deus está se lembrando de você. Aquilo que você plantou em segredo, aquilo que você semeou, ofertou, seus jejuns, seu choro, suas orações de porta fechada, no secreto, Deus tornará pública essas orações a fim de validar você e de te levar para o futuro de paz, de vitória, de bonança, de alegria, de milagres exponenciais e extraordinários que Ele tem para a sua vida. Posso ouvir um amém? Entenda que essa noite, assim como José, você precisa fazer algo que você jamais fez. E se você fizer algo que você jamais fez, você vai começar a colher resultados que você jamais colheu. Se você fizer algo que você jamais fez, você vai começar a colher resultados que você jamais colheu. Então, a fotografia de José era que alguém se lembrou dele. Não se preocupe. No dia das suas batalhas, alguém se lembrará de você. Como Esté, que proclama um jejum. Como Esté, que ora. E o seu tio Mordecai, que estava sendo assolado, né? Estava sendo perseguido, porque ele não se encurvava diante de um general. E de repente aquele general fica bravo e faz o rei liberar um édito de morte para que todo aquele que não se curvasse diante do rei, diante do seu general, fosse morto. Mas de repente numa noite, né, aquele rei, ele tem um sonho
né? Ele tem um sonho, o rei Artaxerxes sonha, e ao sonhar, ele fica perturbado, e ele diz, olha, pegue os oráculos, tragam os livros dos reis, leia para mim uma poesia, leia uma história. E Ramã começa a declarar uma história, dizendo, houve um dia que num campo de batalha se levantou um estouro, uma guerra, uma perseguição, e veio um homem ao rei para lhe matar, e quando esse homem veio para lhe matar, surgiu um outro homem do meio do nada, que ninguém o tinha visto, e ele se atracou com aquele homem, e ele livrou a tua vida, ó rei, e ele poupou a sua vida, e ele quase que morre para lhe salvar. E ele diz, o que se dará a esse homem? E Ramã achava que era ele, disse que vocês coloquem um melhor cavalo, que ele receba pompas e honras, que o nome dele seja gritado nas ruas, nas vielas, que ele seja honrado perante a multidão, que ele seja coroado, que ele entre para o palácio real, que ele tenha uma nova vida. E ele disse, quem foi esse homem que fez isso? Ele diz, esse homem foi Mordecai. Ele disse, então vai, Ramã, e faça tudo conforme você disse para ele. Então a fotografia do seu presente é de que hoje Deus vai colocar pessoas para liberar portas a fim de que seu destino seja ativado. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para liberar portas para você, liberar destinos novos para você. Como Mordecai, que foi honrado, como José, que se torna Zafanete-Panea, o grão-vizir. Abaixo de Faraó, José comandava todo o território do Egito. Então entenda que era apenas uma fotografia, mas a Bíblia diz, é melhor o fim das coisas do que o início delas. Talvez o seu início foi desastroso, talvez o seu início foi de choro, de pranto, de guerra, de lutas. Talvez o meio da história da sua vida teve alguns propósitos desagradáveis, teve algumas coisas tristes, teve algumas coisas que fugiram do seu controle, mas eu vim aqui para te dizer essa noite que a fotografia que você tem não define o filme da sua vida que está sendo rodado. Deus está entrando em cena. Salmo de número 46 diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está entrando em cena nas tuas causas essa noite. Deus está invadindo a tua casa, o teu coração, a tua família. Deus está se levantando para te favorecer nessa noite. Escute a voz de Deus dizendo, ei filha, ei filho, você não está só. Você tem um Deus que te pega no colo e te diz, tu és bem mais do que vencedor sobre todas as batalhas que você está vivendo. Então faça uma coisa hoje, como José fez, como Esther fez, faça algo diferente. Entre no novo propósito, entre no modo avanço, saia do slow motion, saia dessa vida pausada. Você não é uma rã. A rã você pega, coloca ela dentro de uma panela com água fria e você começa a esquentar a panela, ela não percebe que está sendo cozida e ela vai sendo lentamente cozida. Ei, psiu. Deus está dizendo para você, acelere, corra, se movimente, levante, bata no seu peito e diga, eu sou filho da promessa de Deus. Diga para você mesmo, eu tenho um Deus que é por mim, e se Ele é por mim, quem será contra mim? Quem pode me dizer não? Se o Senhor já me disse sim, quem pode intentar contra o braço forte do Senhor? Você está do lado certo, você está do lado de Deus, e do lado de Deus nós somos a maioria. Então, faça algo que você jamais fez, a fim de que você comece a colher resultados que você jamais colheu. Seu ambiente define o seu tamanho. O seu ambiente define o seu tamanho. Se o meu ambiente define o meu tamanho, você é do tamanho do ambiente que você está. O ambiente que você frequenta
Ele tem o poder de ativar a sua fé ou de sabotar a sua fé. Entenda que sua fé pode ser ativada quando você anda com pessoas que têm fé aguçada. Pessoas que estão com um passo à frente, pessoas que têm uma visão do futuro, uma perspectiva do futuro. Então, vá a lugares onde sua fé é ativada. Entenda que você essa noite precisa parar de ir em ambientes onde você é sabotado, tolerado, onde as pessoas suportam você. Pare de frequentar esses ambientes. Os judeus, quando são convidados para almoçar, ou quando são convidados para ir a alguma festa, eles não dão a resposta de imediato. Primeiro eles irão sondar para saber quem que vai estar naquela festa, para depois eles decidirem se aceita ou não. Entenda que pelos mesmos motivos que pessoas vão amar você, também pelos mesmos motivos, pessoas não irão suportar você, irão tolerar você. Então, mude de ambientes. Pare de ir aonde as pessoas toleram você, aonde as pessoas, te suportam ou tentam te engolir. Vá a ambientes onde você é desejado. Vá a ambientes onde você é querido. Vá a ambientes onde você é celebrado. Vá a ambientes como esse ambiente do filho pródigo que sai de casa e ele estava num ambiente onde ele era tratado como um porco, onde ele dividia comidas com os porcos e de repente ele diz, existe uma casa, existe um ambiente, existe um lugar onde eu sou celebrado pelo meu pai, e as escamas dos olhos dele caem, e quando as escamas dos olhos dele caem, ele diz, levantar-me-ei e irei em direção ao meu pai. E quando seu pai o avista, quando seu pai o enxerga, quando seu pai o vê, o seu pai diz, mate o melhor novilho, pegue a capa, pegue o anel, pegue a túnica, a sandália, porque esse meu filho estava morto, mas ele ressurgiu. Deus tem um banquete para você, Deus tem uma festa para você. Encontre pessoas que enxergam as suas forças e não as suas fraquezas. Ande com pessoas que esticam você, que celebram você, que diz para você, vai, porque vai dar bom para você, irmão. Uau. Glória a Deus. Ei, ande com pessoas que te põem para cima, que te cativa, que olha para você e diz, eu vejo Deus em você, e eu vejo a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Ande com pessoas que validem você, que joga água nos seus medos e que põe gasolina nos seus sonhos, no seu dom e no seu chamado. Ei, eu vim aqui para te dizer que quinta-feira é o dia da sua oportunidade. E as coisas vão começar a mudar para você a partir de já, a partir de agora. Porque Deus, ele é o Deus de agora. Deus, ele também é o Deus de ontem. Deus é o Deus de hoje, Deus é o Deus de amanhã. Mas ele também é o Deus de agora. E agora, uma coisa que ele faz é que ele está dizendo para você, vai, avance, põe o pé na estrada, marche. Tão somente, tem bom ânimo, erga. Levanta, vai na tua fé, porque a tua fé abrirá portas extraordinárias para você. Acredite, quinta-feira, amanhã, é o dia de oportunidade para você e as coisas irão mudar para você. Por que vai mudar, pastor? Porque Deus é o Deus do mais que o bastante, do mais que o suficiente e do mais que o abundante em todas as áreas da sua vida. Entenda que Deus, ele vai te tratar melhor do que você merece ser tratado por ele. Entenda que o ponto aqui é que Deus vai te abençoar e ele vai abençoar até quem não merece ser abençoado por ele. Então entenda que Deus está procurando pessoas para abençoar. Deus está à procura de você para te abençoar, mais do que você deseja ser abençoado por ele. Então, acredite, amanhã pela manhã, o teu choro pode durar uma noite, mas amanhã pela manhã virá o teu milagre. O teu choro dura uma noite, mas logo pela manhã nenhuma porta permanecerá fechada diante de você.
Deus está ungindo você, como diz o Salmo de número 84, te dando a força do boi selvagem. Um boi selvagem, ele arranca cerca. Um boi selvagem sai levando no peito, sai levando na sua fronte tudo que está na sua frente. Deus está te dando uma unção de conquista, uma unção de ousadia. Goethe diz, seja ousado e forças poderosas seguirão você. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, nada te será impossível. Não ficará nenhuma porta fechada diante de você. Deus te dará todas as conexões, todas as chaves, a fim de que seu futuro seja destravado, a fim de que portas se abram, a fim de que você cresça, a fim de que você rompa, a fim de que você prospere, a fim de que você entre num modo de prosperidade integral, num modo de cura, de alinhamento, de visitação, de receber anjos, de receber visões, de receber ideias novas, de receber insights, de receber downloads celestiais, a fim de que o seu futuro seja tão grandioso que a fotografia do seu momento seja relevante diante do futuro que Deus está colocando na sua frente e ao alcance das suas mãos. Receba essa boa palavra no seu coração. Minha palavra para você é essa noite. E o meu pedido para você é: clique nesse aviãozinho e envie essa palavra pelo menos para 10 amigos seus. Nos ajude, faça essa palavra de fé, de esperança chegar àqueles que precisam de uma boa palavra. O Evangelho é boa notícia. E eu sou um pregador das boas notícias, das boas novas. Porque Ele me ungiu. Diga para você mesmo assim, bata aí no seu peito assim. Diga, Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. Para colocar em liberdade os cativos. Para libertar os enfermos. Para colocar em alegria e para levar esperança aos desesperançados e aos quebrantados de coração. Esse é o seu tempo, esse é o seu momento, essa é a sua hora. Pai, eu oro pelos teus filhos essa noite. Eu os abençoo com força, graça, poder e majestade. Que o teu catardizo, que significa alinhamento, venha sobre minha vida e sobre a vida dos teus filhos. Que haja uma convergência, que seja feito na terra como é feito nos céus. E que essa noite nós possamos ter atitudes de mudança e fazer coisas que jamais fizemos. E ao fazer coisas na nossa fé que jamais fizemos, de fato e de verdade, nós vamos experimentar colheitas de resultados que nunca obtivemos e que nunca tivemos para a nossa vida, dos nossos filhos, no nosso chamado, no nosso ministério, nos nossos negócios e na nossa casa. Eu abençoo você com graça, com paz, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem. Acesse o nosso canal no YouTube. Está aqui na nossa bio, aqui na nossa página. Se inscreva lá, tem conteúdos extraordinários para você. E eu te vejo aqui amanhã, 9 horas. Nós vamos ter uma devocional poderosa para abençoar você. Bye, Deus abençoe, valeu! Beijo!